Você já se sentiu invisível, como se fosse apenas mais um rosto na multidão, um número em uma estatística, uma vida que passará sem deixar rastros? Nós vivemos em um mundo com 8 bilhões de pessoas, sob um céu com mais estrelas do que podemos contar. É fácil se sentir pequeno, esquecido, substituível. Mas e se eu te dissesse que existe um livro, escrito antes da fundação do mundo, onde cada detalhe seu, cada dia de sua vida, já estava registrado? E que o autor deste livro te conhece melhor do que você mesmo? Hoje, não vamos ler um salmo. Vamos ler a sua biografia, escrita pela mão de Deus. A história de Elias é a história silenciosa de muitos de nós. Ele não era um homem de grandes tragédias, mas de pequenas invisibilidades. Ele era um bom filho, um amigo leal quando solicitado, um profissional que cumpria suas tarefas. Mas ele vivia com uma sensação constante de ser um rascunho, um personagem secundário na vida de todos os outros. Ele via as pessoas se apaixonando, recebendo promoções, celebrando grandes vitórias e se sentia como um espectador assistindo a um filme do qual ele não fazia parte. A solidão dele não era por falta de pessoas ao redor, mas pela sensação de que, se ele desaparecesse amanhã, o mundo continuaria girando exatamente da mesma forma, sem sequer notar sua ausência. Em suas orações, ele não pedia por riqueza ou sucesso. Ele pedia por um sinal, um único e pequeno sinal de que ele importava, de que sua existência tinha um propósito além de apenas existir. Ele se perguntava se Deus, em meio a tantas galáxias e a tantos escolhidos, sequer sabia seu nome. Ele se sentia como um grão de areia em uma praia infinita, indistinguível de todos os outros. O medo dele não era da morte, mas de ter uma vida que não fizesse diferença alguma, nem mesmo para o seu Criador. Foi em uma dessas noites de silêncio e invisibilidade que ele encontrou as palavras de Davi. E ao lê-las, ele não sentiu que estava lendo um poema antigo. Ele sentiu que Deus estava, pela primeira vez, falando diretamente com ele, respondendo à pergunta silenciosa de sua alma. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Elias estremeceu. Deus não apenas sabia seu nome, ele conhecia seus pensamentos mais secretos, aqueles que ele nunca ousou dizer em voz alta. Ele não era invisível, ele era transparente. Cada movimento, cada intenção era conhecido pelo Criador do universo. E então, a revelação que mudou tudo. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui formado. A palavra hebraica para tecer é a mesma usada para descrever o trabalho de um bordador criando uma tapeçaria complexa e única. Elias não era um produto de uma linha de montagem cósmica. Ele foi bordado. Cada detalhe de seu ser, sua personalidade, suas peculiaridades, seus talentos escondidos, foi intencionalmente desenhado. Ele não era um rascunho, ele era uma obra-prima. O salmo continuava, destruindo cada um de seus esconderijos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no abismo a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A sua solidão era uma ilusão. Não havia lugar no universo, nem no pico da alegria, nem no abismo da depressão, onde ele pudesse estar fora do alcance e do olhar de Deus. A onipresença de Deus não era uma vigilância, mas uma companhia inescapável. E então, Elias chegou ao clímax da sua biografia divina, a frase que selou seu valor para sempre. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe,
E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Antes que ele desse sua primeira respiração, antes que seu coração batesse pela primeira vez, já existia um livro no céu, o livro de Elias. E nele, não apenas seus dias, mas todos eles estavam escritos. Sua vida não era um acaso. Era uma história planejada, com um começo, um meio e um fim, escrita pelo maior autor de todos os tempos. O Salmo 139 não é apenas a oração de Davi. É a sua certidão de nascimento cósmica. É a prova irrefutável de que você não é um acidente, um número ou um rascunho. Você foi intencionalmente desenhado, maravilhosamente formado e é constantemente acompanhado. Sua história foi escrita com um propósito, antes mesmo que o tempo existisse. Você já duvidou do seu próprio valor aos olhos de Deus? Se esta mensagem te encontrou hoje, talvez seja porque o autor da sua história queria te lembrar de um capítulo que você esqueceu. Comente: "Fui formado de modo maravilhoso", como uma declaração de sua própria identidade e valor. E se inscreva no canal, pois há muitos outros capítulos da sua história que precisamos descobrir juntos.